Que alegria podermos estarmos mais uma vez juntos para refletirmos sobre as verdades de Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre querido, Pai de amor, Pai que nos ampara e nos traz tanta paz, rogamos o Teu amparo para mais esse estudo de hoje, que as Tuas bênçãos divinas possam recair sobre as nossas mentes e corações, ampliando os nossos entendimentos e sentimentos, para que a semeadura dessas verdades caiam em solo fértil e possamos dar frutos de paz na construção, na lapidação dos nossos espíritos. Rogamos o Teu auxílio para que as fraternidades universais possam visitar todos os lares que agora nos acompanham. Possam visitar também cada hospital, cada família que enfrenta o desafio deste vírus, trazendo a esperança, trazendo a renovação, entendendo que toda e qualquer dificuldade é o convite para a construção de um sentimento novo, de um entendimento novo. E principalmente o convite para sentir que não existe a morte. Somos todos espíritos eternos, destinados ao amor universal de Deus, Pai eterno de todos nós. Que cada uma das águas possam ser fluidificadas, que as equipes espirituais possam colocar os elementos que atenderão às necessidades de cada um. Rogamos a Tua permissão para o início do estudo de hoje e que seja feita a Tua vontade em nossas vidas e em nossos corações. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos atualmente nos itens 17, 18 e 19 e nós separamos uma passagem sobre o tema Carregar a Cruz. E essa passagem evangélica, ela também pode ser encontrada em Marcos, capítulo 8, 34 a 36, em Lucas, capítulo 9, 23 a 25, em Mateus, capítulo 10, versículo 39, e em João, capítulo 24 e 26. É uma curiosidade que essa é uma das poucas passagens da Bíblia que ela tem uma passagem equivalente escrita por cada um dos evangelistas. Daí nós já temos a compreensão da importância desse ensinamento para todos nós. O texto evangélico nos diz o seguinte: ao chamar a si o povo e os discípulos, Jesus disse: se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que carregue sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. De fato, de que se serviria a um homem ganhar tudo e perder a si mesmo? Boa noite, meus queridos. Vamos então hoje conversar mais um pouquinho e fazer nossas reflexões a respeito dos ensinamentos de Jesus, num item tão importante como este que é carregar a cruz. Com um ensinamento tão grandioso,
como o que Jesus disse: aquele que quiser me seguir, que carregue sua cruz. Primeiramente, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o que significa cruz nesse contexto. Nós estamos habituados a observar a cruz apenas como um símbolo de sacrifício ou um símbolo do católico, não apenas do cristão. E essa cruz, muitas vezes, é até mais ou menos assim, vista como um pensamento negativo a respeito da vida de Jesus. É lógico que ela nos faz recordar o ápice do sofrimento de Jesus, da injustiça que ele sofreu, da falta de compreensão nossa quanto aos seus ensinamentos. Mas, ao mesmo tempo, ela deve simbolizar para nós também como a ligação nossa e do próprio Jesus com o Pai. Porque, mesmo na cruz, que foi o ápice da sua existência, o final da sua existência terrena, Jesus nos demonstrou a sua magnitude, fazendo com que, mesmo no mais sofrido momento, ele exerceu a bondade plena, pensando inclusive nos seus algozes, pedindo que Deus perdoasse aqueles que provocaram ou que judiaram ou que lhe imprimiram um sacrifício corporal tão grande e uma injustiça social, sem dizer a incompreensão espiritual. Então, na cruz, ele ainda exerceu todos aqueles ensinamentos que ele demonstrou em vida. Ele ainda foi capaz de perdoar, de exercer a humildade, a abnegação e a caridade para com todos, inclusive para os seus algozes. Então, esta ligação e essa humildade e essa abnegação frente à vontade do Pai e à sua própria vontade em cumprir tudo aquilo a que ele tinha se determinado quando veio à Terra, é algo que nos liga e nos faz refletir profundamente a sua ligação com Deus. Para mim, a cruz, para nós que estamos aqui, seres viventes completamente imperfeitos, significa a nossa programação reencarnatória. Como Jesus teve um objetivo de vir até nós, a fim de que nos mostrasse as verdades do reino eterno, as verdades do reino de Deus, nos demonstrar que não existia morte, que nós somos espíritos eternos, nós também, quando reencarnamos, temos um propósito. E esse propósito é feito através da nossa programação reencarnatória. Também, lógico que como nós somos espíritos impuros para reencarnarmos na Terra, o nosso preparo é muito mais simples que o preparo que Jesus precisou fazer. Quem leu o Sublime Peregrino vê, por exemplo, quão difícil foi para a programação encarnatória de Jesus se efetivar, pois ele era um espírito sublime e teve que encarnar num planeta de prova e expiação. Ele teve que se submeter a um corpo físico denso, tanto é
que ele tinha mesmo que desencarnar jovem, pois a sua magnitude espiritual não suportaria o aprisionamento daquele corpo carnal. Então nós também, quando reencarnamos, nós temos um objetivo muito bem traçado pelo plano espiritual e se nós tivermos condições, nós também participamos dessa programação para reencarnarmos. Então, a cruz que nós temos que carregar é a nossa programação reencarnatória. E nós temos que enxergá-la não como uma pena. A cruz não é uma pena. A cruz, que é a programação encarnatória, para nós é uma bênção, é uma oportunidade de nós repararmos todos aqueles nossos equívocos das nossas encarnações anteriores. É uma oportunidade de nós aprendermos a transformar todos aqueles erros milenares, todos aqueles vícios que nós ainda carregamos em virtudes. E isso é feito através da reencarnação. Então, a reencarnação é uma oportunidade sublime que nós recebemos do alto. É onde nós temos oportunidade de galgar os degraus tão necessários para a nossa evolução espiritual. E é por isso que Jesus diz que nós precisamos carregar a nossa cruz com coragem, perseverança e abnegação. Pois se nós conseguirmos carregar a nossa cruz exercendo o amor divino, tendo abnegação, compreensão, coragem de propagar a nossa fé, a nossa certeza de que estamos usufruindo de uma oportunidade divina e nos submetermos àquilo que nós escolhemos, aquilo que nós programamos junto com a espiritualidade superior para nosso aprimoramento, enquanto aqui reencarnados nós poderemos triunfar na verdade. Então, é por isso que nós precisamos enxergar um pouquinho diferente a cruz que carregamos. Não é para a gente ficar reclamando da cruz que a gente tem. Não é para nós ficarmos maldizendo as coisas que nos acontecem. Porque, na verdade, tudo aquilo é uma forma de nós podermos evoluir, de nós podermos aprender as verdades de Jesus, de nós podermos exercer todos aqueles ensinamentos que a gente olha e simplesmente vê que são necessários para a evolução espiritual. Mas, ao mesmo tempo, a gente esquece quando cada dificuldade aparece. Então, é por isso que Jesus diz que quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Por quê? Porque a gente foca na vida terrena, a gente foca no nosso egoísmo, nas coisas aqui da terra, numa rixa política, numa forma de pensar diferente, num parente problemático que temos, num chefe desagradável, numa vida, às vezes, que nós temos que ter de renúncia. Então a gente se detém nisso e aí a gente acaba incorrendo naqueles vícios que a gente sempre carrega, que são o orgulho, o egoísmo e a vaidade. E não se foca numa vida de bem, numa vida que nos traz a real paz, não só futura como presente, que é no amor, que é na caridade, que é na compreensão, que é na resignação, na humildade. Então, quando ele diz que se a gente quiser salvar a vida, a gente vai perder,
porque a gente vai esquecer todos aqueles objetivos para os quais a gente se propôs quando reencarnou, que são os objetivos para a nossa reforma interior, que são os objetivos para a nossa evolução espiritual. Então, quando eu aceitar, quando eu receber, vamos dizer assim, o que ele diz, as opressões dos algozes, eu vou estar suportando aquilo que eu me propus a suportar, aquilo que era necessário para eu aprender as verdades eternas. Então, aquele que carrega sua cruz plenamente, esse sim segue os passos de Jesus, porque Jesus carregou a sua cruz plenamente, tanto na sua passagem por aqui, pela terra, como o faz nos socorrendo até hoje. Como ele tem a compreensão para com todos nós que o renegamos até hoje. Então, esse exercício, é óbvio que para nós vai demorar muitas encarnações, mas é importante que a gente se esforça e que a gente compreenda que quanto antes a gente entender essas verdades, quanto antes a gente incorporar e sentir essas verdades, nós poderemos exercê-las sem dificuldade, sem achar, por exemplo, que eu não retrucar uma ofensa descabida é sinal de fraqueza, que eu, por exemplo, não revidar algum desagrado que é sinal de fraqueza, que eu ter humildade em aceitar aquilo que me é devido, isso é um sinal de resignação. Enquanto a gente não tiver essa compreensão, nós não teremos paz. Nós vamos exigir dos outros aquilo que nem a gente faz. Nós vamos acabar colocando sempre as nossas responsabilidades de vida, as nossas responsabilidades espirituais numa outra pessoa, num outro espírito. Então, nós precisamos compreender que a minha cruz não é algo ruim para mim, muito pelo contrário, é algo que me dá oportunidade de crescer. É óbvio que quanto mais eu compreender isso e mais eu me desfazer das minhas sombras e dos meus equívocos, mais leve a minha cruz se tornará. Mais fácil será eu carregá-la, porque eu não terei mais a opressão daqueles próprios vícios que eu desenvolvi. Eu estarei me libertando deles. Quem, por exemplo, já tentou exercer a compreensão com uma pessoa que era insuportável, sabe que a partir do momento em que você começa a modificar o seu tratamento com aquela pessoa, você passa não só a suportá-la com leveza, mas você acaba provocando nela uma reação àquele bom sentimento que você está emitindo. Então, com isso, você suportar aquela pessoa, que seria uma cruz que você teria que carregar, já não fica mais tão difícil, já fica algo leve que você não precisa desprender esforço, que você nem precisa lamentar por estar acontecendo. Jesus coloca para nós também, em Efésios, algo muito importante que nos faz refletir com bastante seriedade, que diz o seguinte: e andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O que significa isso? Se a gente andar
de uma estrada de amor, como Jesus fez, nós estaremos nos oferecendo em sacrifício a Deus. E se nós nos entregarmos a nós mesmos, como Jesus se entregou por nós nos entregarmos a nós e ao nosso próximo, esse cheiro suave significa a paz que nós estaremos. Em Hebreus, ele diz também algo muito importante que eu gostaria que a gente gravasse muito e refletisse todos esses dias a esse respeito. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, para agradarmos a Deus, só existe um caminho: do amor e da caridade. Não existe outro caminho possível. Eu gostaria, para a gente terminar aqui a nossa reflexão, que no livro Rumo Certo, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, tem no capítulo 59 algo que para mim reflete exatamente o que nós estamos conversando hoje. Chama suportar nossa cruz. A cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos a subida espiritual nos domínios da elevação. A nossa, porém, será sobretudo nós em nós mesmos. Aguentar-nos como temos sido nas múltiplas existências passadas. Só abrir um parênteses, aqui é o que eu disse sobre a nossa programação reencarnatória, né? Carregar-nos com as imperfeições e dívidas que inadvertidamente acumulamos. Entretanto, agradecendo e abençoando a lixívia de suor e pranto no resgate ou na tribulação com que as extirparemos. Em muitos episódios difíceis da existência, consideramos demasiadamente amargo o cálice da prova redentora que se nos destina, mas, de maneira geral, não é medicação providencial nele contida que nos aflige, e sim a nossa própria debilidade em aceitá-la. Em numerosas crises do mundo, julgamos excessivamente pesada a carga dos desenganos que nos fustigam o espírito. No entanto, não é o volume das desilusões educativas que nos são indispensáveis aquilo que nos faz vergar os ombros da alma, e sim o nosso orgulho ferido a se nos esfoguear por dentro do coração. Suportar a nossa cruz será tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam, sem acalentá-las, mas igualmente sem condenar-nos por isso, diligenciando esgotar em serviço, em paciência, em serenidade e em abnegação a sucata de sombras que ainda transportamos habitualmente no fundo das nossas atividades de autoaprimoramento ou reabilitação. Chorar em muitas ocasiões, mas nunca desesperarmos. Errar ainda muitas vezes. No entanto, retificar-nos em todos os lances da estrada, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Reconhecer-nos no espelho da própria consciência, resignar-nos com as nódoas e cicatrizes emocionais da culpa que ainda se nos estampam na face espiritual
e acatar no trabalho e no sofrimento a presença de cirurgiões divinos, cujo esforço nos regenerará os tecidos sutis da alma, preparando-nos e instruindo-nos para o mundo melhor. Suportar nossa cruz jamais será maldizê-la ou lamentá-la, e sim acolher-nos imperfeitos, como ainda somos perante Deus, mas procurando, por todos os meios justos, melhorar-nos e burilar-nos, avançando sempre, mesmo que vagarosamente, milímetro por milímetro, nos caminhos de ascensão para a vida eterna. Imbuídos então, Pai, nessa compreensão de que a nossa cruz é a nossa ligação para a nossa evolução, portanto, também é a nossa ligação com o Pai, é a nossa oportunidade de regeneração, é a nossa oportunidade de exercermos o bem, é a nossa oportunidade de olharmos para as dificuldades e traçarmos um novo caminho, traçarmos um meio diferente daqueles outros que utilizamos em tantas encarnações equivocadas. Pai Santíssimo, pedimos inclusive a compreensão para todos aqueles, principalmente, que precisam ter solidariedade no mundo que estamos atravessando. Aos dirigentes, aquelas pessoas que se antagonizam sem se importar com o sofrimento da humanidade, aquelas pessoas que, na incompreensão de que a humildade é o melhor caminho e não a vaidade, que elas possam, Senhor, enxergar aquela luz e receber do amor divino e do auxílio espiritual a compreensão, para que também se modifique. Assim como todos nós que carregamos em doses diferentes aquelas mazelas de egoísmo, de orgulho e de vaidade, que nós possamos cada vez mais nos desapegar desses pesados fardos a que nos submetemos por tantas encarnações. Que neste mundo que atravessamos, quando ficamos recolhidos, que nós possamos olhar para o amor de Jesus, olhar para a sua abnegação e perceber que o que estamos passando é muito pouco perto do que grande parcela dos nossos irmãos passam. Que para nós, Senhor, isto seja um momento de reflexão e de proximidade com Deus. Que esta cruz da pandemia sirva para nós enxergarmos o nosso irmão, que sirva para nós enxergarmos todos aqueles com quem convivemos ou não e que atravessam grandes dificuldades, muito piores do que as próprias nossas muitas vezes, e que nós possamos enxergar isso como um período e que possamos elevar o olhar ao alto e nos aproximar. Senhor, agradecidos por tudo que temos, por tudo que recebemos, mas principalmente por tudo que temos oportunidade de nos tornar com o auxílio do plano espiritual, e em particular desse bendito irmão Gabriel e toda a sua equipe. Que nós possamos, Senhor, refletir e exercer a bondade de Jesus cada vez mais, para assim podermos ser dignos de sermos filhos de Deus e caminhadores da seara de Jesus.
Que assim seja, graças a Deus.